Alô, pessoal, segundo ano, Centro de Ensino Frei Gil. Nós estamos aí nesse tempo de pandemia, coronavírus, tome cuidado, fique em casa, não saia na rua para sua segurança, que nós estamos aqui em nossas casas gravando essas videoaulas para que você possa permanecer aí de boa aí na sua casa, tá? Então, nós vamos aqui durante alguns dias compartilhar com vocês dessas nossas aulas de história, tá? Curso de História, Centro de Ensino Frei Gil. Estamos aí com essa metodologia de ensino à distância. Tomara que você aproveite bem, organize-se. Vamos fazer realmente do estudo aí uma rotina, ainda que depois a gente se organize para repor as aulas, mas tá aí você não perdendo o ritmo. Então, Centro de Ensino Frei Gil, curso de História, vamos lá, esse será o seu professor. Vamos lá, Gilvaldo, História. Segundo ano, primeiro período, e fazendo uma rápida revisão aqui dos nossos conteúdos, nós iniciamos falando com vocês sobre a Idade Média na Europa, que a gente precisa entender que Idade Média a gente vai ver o mundo todo, tá? Não só a Europa, mas nosso pano de fundo para a gente debater os assuntos que nós vamos começar aqui é a Europa. Então, como era a Idade Média na Europa? Vida centralizada no feudo. Feudo era uma grande propriedade rural que era semi-autônoma. Autonomia é a capacidade das pessoas se autogerenciarem, ou se autossustentarem, ou se autogovernarem. Então, aqui está a sociedade medieval, ela tinha essa vontade de se autossustentar, de se autogovernar. Então, era uma sociedade rural, uma sociedade em que o governo era o local, era o senhor feudal, o dono da terra que mandava em tudo. E havia, logicamente, uma justificativa ideológica muito forte aí nessa sociedade. É uma sociedade estanque. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de um período de quase 1000 anos, ou de 1000 anos, mas não é 1000 anos de um jeito só, né? A gente está vendo sempre que aquela curva, você vai adquirindo aquelas características e de repente você adquiriu aquelas características e você começa a mudar aquelas características, né? Então, mas de uma forma geral nós vamos entender que aqui se caracterizava a Idade Média, né? Uma sociedade estanque, quem nasceu numa categoria social vai morrer nela, né? A não ser o clero aqui que era sempre colhido aí dentro de outras classes sociais. Mas a sociedade era dividida em 3 categorias. O clero, que eram os que oravam, que rezavam, que estavam ali para fazer a defesa. Isso aqui é uma questão interessante, porque a questão da defesa, da segurança, era a tônica desse período da Idade Média, né? Então, para fazer a defesa espiritual, que era a mais importante, vamos lá para o clero, né? O clero vai rezar, vai orar, vai estar falando de Deus para as pessoas e das pessoas para Deus. A nobreza, eles vão guerrear, fazer a defesa material, humana, física, do corpo. Então, vamos defender a propriedade e as pessoas aqui que moram nessa propriedade. E os camponeses ou servos que trabalhavam para sustentar todo mundo. Eles tinham uma obrigação de trabalhar alguns dias na semana aqui no manso senhorial para o seu senhor, para o senhor dono da terra. E no manso servil aqui, nessa parte que pertencia aos, que era cedido aos servos, não era que pertencia aos servos. Tudo pertencia ao senhor feudal. Nessa parte aqui, os servos iam trabalhar para eles mesmos, né? E dessa parte que eles produziam para eles mesmos, ainda tinham que pagar uma taxa para o senhor feudal e para a igreja, tá? Então, na verdade, o servo trabalhava para sustentar todo mundo, não ganhava para trabalhar, né? Trabalhava de graça
e ainda da parte que ele trabalhava para ele mesmo, ele ainda tinha que pagar taxas. Essa era como era a sociedade feudal. Mas ainda existiam cidades? Tinham cidades, só que as cidades elas não tinham tanta importância social, porque a maioria da população vivia na zona rural e as cidades não tinham assim muita economia viável, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no auge de Roma, Roma chegou a ter 1.500.000 habitantes. Quando acabou aquele auge de Roma, os bárbaros invadiram lá e tudo voltou, acabou-se o domínio de Roma, Roma caiu para 15.000 habitantes. Então, queda de 99% de sua população. Nós temos realmente aí uma perca da importância das cidades. E por que as cidades não eram assim tão importantes? Primeiro, porque as cidades não eram seguras. Você vê aqui muralhas protegendo a cidade, mas essas muralhas não eram defendidas por soldados. Não havia soldados aqui suficientes para proteger a cidade, né? Então, na cidade também era cheia, aqui dentro era cheia de ladrões, prostitutas, criminosos, degredados, que eram aqueles caras que a igreja expulsava, né? Então, todos considerados gente ruim, né? Pessoas de má fama, as prostitutas, né? Pessoal aí. E tinha os comerciantes, né? Os comerciantes, os burgueses, porque essa cidade geralmente era chamada de burgo, né? Ou a cidade toda, ou uma parte da cidade, um condomínio fechado aqui, era chamado de burgo, que é um bairro, né? Um lugar separado para que os comerciantes vivessem ali com mais segurança, dentro da insegurança da cidade, né? Então, os comerciantes, em sua maioria, tinham uma fama de charlatão, ladrão, era tudo assim que chamavam os comerciantes. E aqui, todos os moradores dessa cidade ou dessa vila eram chamados, então, de vilões. Vilões. Não é à toa que hoje os bandidos dos filmes de hoje são também chamados de vilões, porque representava a turma do mal. Quem morava aqui não era gente boa de acordo com os parâmetros daquela sociedade ali medieval, né? Agora, as mudanças, elas vão ocorrer. Depois do século X, começa a haver mudanças paulatinas na sociedade feudal, né? E essas mudanças, elas derivam de duas coisinhas básicas. A primeira foi a pacificação, que era comum nesse tempo os conflitos entre os senhores feudais. Mas, a partir do século X, houve uma relativa pacificação. Como é que houve essa pacificação? Através de a fórmula simples. Se eu tenho um inimigo, eu mato o inimigo, acabou a guerra. Se eu sou inimigo de alguém, alguém me mata, acabou a guerra também. Se a gente entender que pode acabar a guerra de um acordo, casa os filhos, e aí também acaba a guerra através de alianças, geralmente seladas com casamento. Uma outra coisa que ajudou a refazer essa questão de Idade Média foi o renascimento comercial e urbano. Tá? O comércio volta a ser importante. E é isso que nós vamos ver como é que aconteceu para o comércio ser importante. Um fato que vai acontecer, que vai ajudar o comércio a reavivar, vão ser as cruzadas. O que eram as cruzadas? De 1096 a 1270, a igreja organizou várias expedições militares para recuperar Jerusalém, que estava aí sob o domínio dos muçulmanos, né? Essas cruzadas tinham essa ideia religiosa, né? Tanto que eles pintavam aqui essa cruz sob um manto dos guerreiros, né? E a ideia era o seguinte: sobre a proteção da cruz, nós vamos ganhar aí dos muçulmanos facinho, facinho. Não foi fácil e eles não ganharam. Eles tiveram momentos de vitória, né? Mas no final, a Terra Santa, lá Jerusalém,
continuou sob o domínio dos turcos seljúcidas, né? Então, as cruzadas elas não conseguiram o seu fim, o seu objetivo, mas elas contribuíram para duas coisas. Primeiro, muitos senhores feudais, esses nobres que achavam que a guerra era a razão de ser deles, né? Então, lembra que aquele papel social aqui dos nobres era guerrear, né? Quando pacificou aqui na Europa, o que é que esses caras iriam fazer, né? Alguns começaram a jogar, a simular a guerra em lutas simuladas, as justas, campeonatos, essas coisas assim. Então, eles viviam nessa farrinha aí. Mas muitos nobres achavam que aquilo era coisa meio boiolada. Esse negócio de jogos, simulação de guerra, não. Tinha que guerrear de verdade. Então, eles foram atrás de um outro inimigo. Uma vez que não tinham mais o inimigo na Europa, eles foram atrás do inimigo lá entre os muçulmanos, né? Mas aí muitos morriam, né? Suas terras ficavam aí jogadas a ermo, e então houve um enfraquecimento da aristocracia feudal. Agora, o rei ficou fortalecido, né? Os reis se fortaleceram à medida em que eles muitas vezes lideravam essas cruzadas, arrecadavam, criavam impostos para arrecadar recursos, para financiar essas guerras, essas cruzadas. Então, eles acabavam fortalecendo o seu poder, né? E outra coisa que foi talvez a mais importante no movimento das cruzadas foi o contato com mercadorias que a Europa não conhecia, como as especiarias, os temperos especiais lá do Oriente, tecidos diferentes como a seda, o linho, o algodão, que não davam para ser produzidos na Europa, perfumes, joias, ouro, prata, riquezas sem medida que os europeus não conheciam lá na Europa, objetos de luxo. Tudo isso foram novidades que na Europa vendia como água. Então, aqueles comerciantes que antes só lidavam com produtos falsificados, de baixa qualidade, agora eles estavam tendo produtos bacanas demais para vender. E então, com isso, eles ficaram muito ricos. Esses comerciantes, a burguesia, tem gente que fala assim, surgiu a burguesia nessa época. Não, a burguesia sempre existiu. Agora, nessa época, eles vão ficar ricos. Eles vão ficar ricos. Tá? Então, a burguesia vai ganhar muito dinheiro com esse comércio com o Oriente. A palavra burguesia está ligada ao vocábulo burgo, que originalmente significava fortaleza ou pequenas cidades, né? Como a gente viu aqui, pode significar tanto essa cidade inteira como essa pequena parte da cidade aqui onde os comerciantes moravam, né? Então, aí é o burgo, onde era a residência dos burgueses, é de onde vem o nome burguesia. Os burgueses buscavam enriquecimento e, é claro, a mobilidade social, em detrimento das sociedades estanques e autossuficientes feudais, né? Então, no feudalismo tinha os senhores de terra, né? A nobreza, o clero e os camponeses. E aí a burguesia entrou aí. Nós somos agora quem tem uma coisa super importante, dinheiro. Então, pessoal, a burguesia fez um enorme sucesso com esse negócio de dinheiro. Tá? E isso causou um furo na explicação religiosa de que a riqueza só vinha do nascimento. Então, naquela época se explicava assim, quem é que vai ser rico? Quem é filho de rico. Tá? Não tem como ficar rico durante a vida, porque quem define a riqueza é Deus. Então, se você é filho de rico, Deus quer que você seja rico. Se você é filho de camponês, se lasquei, tá? Não vai ficar rico nunca. Tá? Essa era a explicação. E a pessoa tinha que se conformar porque era a vontade de Deus. Tá? Então, quem é que é? Por que Deus faz assim? Porque Deus sabe todas as coisas. Quem sabe se você fosse rico, você não ia para o inferno. Então, negócio era sério. Então, como é que
agora explica que os burgueses eram pobres e ficaram ricos. Isso deu um furo na explicação religiosa da sociedade, né? Como resultado, ocorreu um grande êxodo rural de pessoas que buscavam um estilo de vida burguês, né? Eu vou para a cidade, lá tem um primo meu que ficou rico, lá tem um parente, primo do primo do primo do meu primo que ficou rico, então eu vou para lá, eu vou tentar a vida burguesa. Não era comercializando diretamente, mas era prestando serviço para a burguesia. A cidade sempre é uma demandadora de serviço. Assim, as cidades cresceram bastante, né? Essas cidades aqui, essa figura mesmo aqui, já é uma cidade já em crescimento, tá? Dá pra ver aqui que ela está expandindo. Não é aquela coisa de dizer que essa aqui, as vilas medievais eram desse tamanhozão aqui, não. Tá? Isso aqui já é uma coisa que já está no finalzinho da Idade Média. Tá? Então, pessoal, nesse cenário aí, nesse cenário de cidade maiores, mais população, mais gente morando, né, é que vai oportunizar que as mudanças venham a acontecer, né? Você tem um período de pacificação, mas ainda com problemas dentro das cidades, as cidades crescendo, população rural diminuindo. Então, a nobreza passa a ficar cada vez mais com dificuldades de ser e de manter-se rica. E a burguesia cada vez mais rica. Então, nesse momento aí surge a ideia da parceria. O que é a parceria? Parceria é um acordo entre partes em que as duas partes saem ganhando. Tá? Não existe parceria em que só uma parte ganhe. Tá? Eu contei para você já a história do meu colega lá de Babassulândia que dizia que existia uma tal de parceria caracu, em que uma parte entra com a cara e o resto entra com a outra parte da palavra, né? Mas a parceria que nós estamos falando aqui, que vai dar certo para esse finalzinho de Idade Média, é uma parceria em que todo mundo vai ganhar, tá? Não é uma parceria em que uns vão se dar bem e outros vão se dar mal, não. Então, a parceria entre quem? Entre o rei e a burguesia. Durante toda a Idade Média, o rei era uma figura só simbólica. Ele não tinha poderes além do seu próprio feudo. Quem era a autoridade máxima? Era o senhor feudal. O senhor feudal mandava e desmandava. Então, o rei ele não tinha poderes de mandar no senhor feudal, de instituir leis em cada feudo, de organizar tributos, essas coisas assim. Então, o senhor feudal ele exercia esse poder. Então, cada feudo tinha sua própria moeda, cada feudo tinha sua própria lei. Os feudos cobravam taxas para usar as estradas, para usar as pontes, a infraestrutura do feudo, né? Então, os burgueses achavam que essa questão era muito engessadora de sua riqueza, de aumentar a riqueza, né? Então, como é que eu vou sair de um feudo para o outro? Eu tenho que ficar pagando taxas para usar a estrada, para usar uma ponte. Eu precisava mudar de moeda. Às vezes tinha até leis que mudavam. Você levava uma roupa, eu vou dar um exemplo assim, bem esdrúxulo, né? Mas vamos lá. Vamos dizer que num feudo tinha a lei que dizia todo mundo só tem que usar roupa vermelha. Aí o cara levava roupa vermelha para esse feudo para vender lá. E aí, quando ele mudava para outro feudo, tinha outra lei que dizia todo mundo aqui só vai usar roupa branca. É proibido usar vermelho, né? Por causa da inimizade de um feudo com o outro. Então, a galerinha, a burguesia achava que essas leis eram muito engessadoras do seu aumento de riqueza. Então, acabava que eles não ganhavam tanto dinheiro assim como eles gostariam de ganhar. Então, a parceria entre o rei e a burguesia, ela foi boa para os dois lados. O rei centralizou o poder, ou seja, agora quem manda sou eu, e a burguesia tinha a oportunidade de ficar mais rica, que esse é o segundo sonho da burguesia. A burguesia ficou rica e todo mundo que fica rico tem um segundo desejo, que é ficar mais rico, tá? Obviamente, né? Então, como é que o rei centralizou o poder? Ele passou a receber impostos da burguesia. A burguesia pagava impostos para o rei.
Com isso, o rei contratou um exército profissional. Você lembra que os senhores feudais, ele tinha um exército de voluntários, de pessoas que trabalhavam para ele assim voluntariamente, num acordo de lealdade, né? Então, cada senhor feudal tinha 30, 40, 50, 70 cavaleiros, né, que serviam a ele nesse critério da lealdade. E o rei, então, contrata aí milhares de soldados profissionais. A diferença entre um profissional e um voluntário é muito grande, né? Vamos dizer que você precisa de um serviço. Vamos lá, o diretor da escola quer um serviço lá na biblioteca da escola. Aí ele diz assim, quem quer se voluntariar para fazer um serviço na biblioteca da escola? Aí, uns 5, 6, 7, 8, 10 alunos levantam a mão. Eu quero. Aí ele marca assim, pois é, amanhã, 9 horas da manhã, todo mundo na biblioteca. Aí um diz assim, não, amanhã, 9 horas da manhã eu tenho outro compromisso. Amanhã, 9 horas da manhã eu não posso. Amanhã, 9 horas da manhã eu tenho que ajudar meu pai. Amanhã, 9 horas da manhã eu tenho... Quer dizer, as pessoas podem até ter disposição, mas não estão disponíveis o tempo todo para que as pessoas, para que a outra pessoa queira. É voluntário, vai ser na hora que der certo. Tá? Agora, o profissional não. O profissional, amanhã, 7 horas da manhã, todo mundo aqui para a gente organizar ali a biblioteca. Quem não vier, ponto cortado, salário reduzido. Então, o negócio é diferente, tá? Profissional. Então, o rei contava com um exército profissional para servir. Ele subjugou com isso o clero e a nobreza, né? A nobreza, quem não quisesse vir por bem, vinha pelo mal, né? Então, vou mandar meu exército lá e arrasa com tudo. Mas a maioria da nobreza acabou indo assim de boa, né? Viu que não dava para lutar com o rei, então, quando eu tenho um inimigo que eu não consigo vencer, qual é a regra? Eu me junto a ele. E essa nobreza passou, então, a servir ao rei. Inclusive, foi chamada de nobreza cortesã, que cortesã é um nome para as prostitutas, as raparigas daquele tempo, né? Então, nobreza cortesã, que amava o rei, mas não por causa do amor mesmo, né? Amava o rei por causa do dinheiro, então, como as prostitutas. Então, a nobreza passou, então, a ser subjugada ao rei. E o rei também tentava criar um sentimento nacional, né? Aquele negócio, somos franceses, somos ingleses, somos portugueses, somos espanhóis, criar um sentimento de nacionalidade. Esse foi o que o rei fez aqui em sua parte, né? E que ele ganhou e o que ele tinha que fazer, né? E a burguesia? O que a burguesia ganhou? Nesse negócio de ficar mais rica, o rei passou a agir para que a burguesia ficasse mais rica. Primeira coisa que o rei fez, colocou as cidades sob proteção do rei. Isso aqui é super importante. Tá? A burguesia agora estava rica, estava preocupada com segurança. Porque quando a burguesia era os charlatães, os que roubavam o povo, eles não tinham preocupação nenhuma com segurança, né? Mas agora que eles têm o dinheiro e estão sob a ameaça de serem roubados pelos ladrões, queremos segurança. Então, eles foram ao rei e conseguiram, com parte do acordo, aí, da parceria, que o rei botasse a cidade sob proteção. Então, agora, senhores ladrões, a cidade tem polícia, tá? Então, vamos evitar esse negócio. A cidade perde aquela fama de lugar de ladrão, né? Então, agora tem segurança, tem polícia ali, tem soldados do rei, para que, em caso de bandido, mete a lenha no bandido. E naquela época era realmente a polícia muito violenta. Então, acabou aquele negócio de cada feudo ter suas próprias leis. Agora o rei instituiu uma lei nacional, uma lei do rei, que valia no país todo. E tribunais do rei para julgar as coisas, se essa lei estava sendo cumprida. Na prática, isso aqui era para dizer o seguinte, se você deve para a burguesia, pague, senão nós vamos aplicar aqui a lei contra vocês. Né? Então, a burguesia se sentiu mais segura aí com os tribunais do rei. A moeda do rei, que valia em todo o reino, facilitava os negócios. Né? Então, uma moeda que valia em todo o Estado Nacional. E estradas e portos do rei, em que a circulação era livre, não se pagava pedágio, não se pagava nada aqui para usar esses portos. Então, tudo isso facilitou os negócios da burguesia e a burguesia ficou, então,
mais rica. Então, uma parceria que fez surgir o Estado Nacional Moderno. E na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre esse negócio de Estado Nacional Moderno. O que é o Estado Nacional Moderno, como ele se caracteriza, como foi organizado, etc. e tal. Tchau para todo mundo, tchau segundo ano, até a próxima vez. Valeu, falou e muito obrigado.